Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de noções de estatística. E, turma, este vídeo é um vídeo muito importante. Eu quero comentar com vocês a respeito de distribuição de frequência. Logo pelo tema, você já pode tirar um conceito muito importante. Dentro da estatística, quando a gente fala frequência, é a observação que você tem, beleza? Então, quando você está trabalhando com um determinado conjunto de dados, você tem ali um determinado número de frequências, observações. Tranquilo? Então, antes de mostrar o que é de fato uma distribuição de frequência, é interessante a gente revisar rapidamente o conceito de variáveis, certo? E variáveis são os objetos de estudo que você tem. E esse objeto de estudo, ele divide em duas categorias principais. Primeiro, você pode ter uma variável qualitativa, e qualitativa é de qualidade. Tanto é que aqui subdivide em nominal e ordinal. Mas no caso da distribuição de frequência, nos interessa a quantitativa. E essa quantitativa vem de quantidade. E dentro desse conjunto aqui, turma, dentro dessa classificação, eu tenho duas. Ou a minha variável ela é classificada como quantitativa discreta, e essa quantitativa discreta tem a principal característica de pertencer ao conjunto inteiro. Então são observações inteiras. Eu tenho também a possibilidade de ter uma variável quantitativa contínua. E quantitativa contínua, turma, pertence ao conjunto real, tá? Então, a grosso modo, você tem essa distinção. Eu poderia mostrar para você, citar um exemplo da seguinte forma. Eu estou avaliando um conjunto de altura de uma determinada classe. E a altura nem sempre é inteira. Perceba que você pode ter uma altura decimal e automaticamente é contínua. Detalhe, turma, quando você está trabalhando com estatística, você tem duas maneiras de tratar um determinado conjunto. Ou você trabalha de uma forma bruta, ou você distribui aqueles valores em uma frequência, uma distribuição de frequência, uma tabela. Tranquilo? Quando você entende isso, você passa a perceber o seguinte: a construção de uma distribuição de frequência segue um algoritmo. E vale a pena observar o seguinte, ó. Essa construção, ela é feita para a variável quantitativa contínua. Beleza, turma? Mas não poderia ser discreta, não? Poderia. Só que quando você pega uma distribuição de frequência discreta, é apenas observar aquela frequência, é apenas contar. Não é possível de montar um algoritmo dessa forma porque você tem apenas observações inteiras. Então, quando você tem um conjunto muito grande, principalmente esse detalhe, porque você sempre trabalhar de forma bruta, quando você tem um conjunto muito grande, fica inviável. Pensa você pegar, por exemplo, 100 amostras, e aí você vai calcular a média de 100 amostras, mediana de 100 amostras, fica chato, fica cansativo, fica inviável. Fica ruim de você observar o que está acontecendo naquele conjunto. Então essa é a ideia de utilizar distribuição de frequência, beleza? Então quando você tem um conjunto muito grande, se aplica a pequeno também, não tem problema, mas é mais utilizado muito grande para a quantitativa contínua, você segue esse algoritmo. Ian, eu já li em alguns livros esse algoritmo de uma forma diferente. Pode acontecer. Esse algoritmo, turma, ele não é fixo. Dependendo da referência que você for pegar, ele pode mudar, mas a construção é da mesma forma. Você consegue visualizar seus dados da mesma maneira. Entenda o seguinte: primeiro passo é você colocar os dados em rol. Colocar os dados em rol é colocar os dados em rol ou crescente ou decrescente, beleza? Segundo passo, turma, é você calcular a amplitude dos dados. E amplitude dos dados é simplesmente pegar o maior valor e subtrair do menor valor. É o x máximo menos o x mínimo.
A quantidade de classes, e aqui a gente coloca como variável K e amplitude variável A, quantidade de classes são as quantidades de intervalos que você tem, na qual você vai observar a quantidade de frequências que você vai ter ali dentro, beleza? Então a quantidade de intervalos, a quantidade de classes que você tem, ela obedece duas maneiras, duas classificações. Como assim? Se o seu conjunto de dados ele for menor ou igual a 100, a quantidade de classes K é a raiz quadrada de N. Beleza. Se o conjunto de dados que você tem for maior do que 100, K é igual a 5 vezes log de N na base 10. Beleza? Só que normalmente, dentro das provas, você trabalha com o primeiro caso. Você trabalha com quantidade menor, 36, 25, você tem raízes exatas e você consegue fazer à mão mesmo, não fica aquela coisa inviável. Show de bola? Então essa é a quantidade de classes que você tem. Depois que você calcula a quantidade de classes que você tem, essa classe, esse intervalo, ele possui um range, ele possui um tamanho, uma amplitude. E essa amplitude de classe, ela é calculada de que forma? C é igual a dividido por K menos 1. Entenda o seguinte, A é a amplitude dos dados, K é a quantidade de classes. Esses dois valores, essas duas variáveis, você calculou anteriormente. Então você já chega na amplitude de classe tendo A e tendo K, beleza? Então você já tem esses dois valores. E o limite inferior, já que eu vou construir intervalos, eu tenho que ter um limite inferior. É o limite na qual eu vou começar a observar se aquele valor ele pertence ou não àquele determinado intervalo. E neste algoritmo, o limite inferior é dado por x mínimo menos a amplitude de classe sobre 2. X mínimo menos c sobre 2. Beleza? Quando você tem todos esses valores, você consegue construir a sua distribuição de frequência. Então, na prática, o que vai ocorrer? Olha só, eu coloquei um exemplo aqui, turma. Os valores 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu posso distribuir esses valores em uma distribuição de frequência, em uma tabela. Então, primeiro passo, tá em rol? Tá. Segundo passo, amplitude, x máximo menos x mínimo. Então, a amplitude dos dados é 11. Segundo passo, qual a quantidade de classes? N não é menor do que 100? É, N ali é 9. Então, quantidade de classes é a raiz quadrada de 9. Pronto. K igual a 3. Terceiro passo, amplitude da classe. Aí você vai fazer, ó, turma, C é igual a A sobre K menos 1. 11 sobre 3 menos 1, 2. 5,5. Beleza? Próximo passo, limite inferior. É o primeiro limite inferior. Então, LI é o x mínimo menos c sobre 2. Limite inferior, 1 menos 5,5 sobre 2. Beleza? Não importa se ali vai dar negativo. Beleza? Porque a ideia de você ter um limite inferior é você ter um primeiro valor na qual você tem a certeza que você vai varrer todo o intervalo. Você vai um valor menor do que 1, até porque você precisa dessa frequência, você precisa observar essa frequência e você passa do x máximo. Então é justamente para você evitar de deixar algum valor de fora.
Beleza? Então, esses valores permitem a construção de uma distribuição de frequência. Quando você visualiza isso, aí agora você vem comigo e constrói a distribuição de frequência. Então aqui, a sua distribuição de frequência vai ter as classes e vai ter também a frequência. Pronto. Qual é a primeira classe? É a classe que possui o limite inferior. Então você vai ter, ó, menos 1,75. E aí vai um detalhe, porque dependendo de onde você estuda, da referência que você tem, esse modo que eu vou colocar, ele muda, tá? Então, por exemplo, é menos 1,71 fechado e ele vai até 3,75. Então, você vai escrever da seguinte forma, ó. Menos 1,75 fechado e ele abre, então é bolinha fechada em menos 1,75 até 3,75. O limite superior, e aí que vai uma dica, porque de onde que surgiu esse limite superior? Entenda, turma, que o limite superior sempre vai ser o limite inferior mais a amplitude de classe. Lembra que a amplitude de classe é o tamanho do intervalo? Então esse intervalo é o limite inferior mais a amplitude de classe. Sempre assim. Então se eu tenho o limite inferior, eu somo com C e chego nesse valor. Pronto. Aqui está aberto. Na segunda classe ele se torna fechado. Então aqui é 3,75 fechado. E ele vai até 9,25, aberto. O 9,25, ele entra fechado na terceira classe e se estende, então o seu intervalo vai até 14,75. Já para adiantar o nosso lado, beleza? Por que 3 classes? Lembra que o nosso K, que é a quantidade de classes, foi igual a 3, então você tem as 3 classes. Depois que você distribui as frequências, distribui as classes, o próximo passo é você encontrar as frequências. Lembra que frequência é a observação? Aí, literalmente, você vai observar esse intervalo, vai olhar o seu conjunto de dados e vai perceber, poxa, dentro desse intervalo, quantos valores eu tenho? Aí você vai contar. O 1 ele entra? Entra. O 3 ele entra? Entra. Não tem mais nenhum. Então o número de observações dentro dessa classe é igual a 2. É literalmente fazer isso. 3,75 até 9,25. 5 entra? Entra. 7 entra? Entra. 8 entra? Entra. 9 entra. Então você tem aqui, ó, 4 observações. Consequentemente, você vai perceber que aqui são 3 observações. Faz sentido? Faz. Quando você passa a ter como referência o seguinte, se você somar, turma, essas frequências, qual é o total? 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Quantos dados você pegou para trabalhar? Não foram 9 observações? Foi. Então, se você quer ter a certeza de que a frequência está bem distribuída, conta e esse total tem que ser o N que você estava trabalhando anteriormente, beleza? Então, a partir daqui é que você começa a trabalhar e é claro que nos próximos vídeos nós vamos ver média para dados agrupados, mediana para dados agrupados e moda para dados agrupados, beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.